Resumo de Apocalipse de terça-feira, 10 de setembro. Inscreva-se e deixe o seu like. Ariela questiona Brenda sobre a carga, e Brenda diz que era apenas de equipamentos pesados, tudo dentro do esperado. Ariela pergunta se Benjamin hackeou os e-mails. André sugere que ele pode ter invadido os e-mails da transportadora. Brenda concorda. Alan pergunta como seu filho teve acesso ao comando, e Brenda explica que foi ameaçada com uma arma. Ariela diz que ela deveria ter morrido pelo Ricardo, e Brenda pergunta quem garante que ela não faria isso. André tenta acalmar a situação, e Brenda insiste que já disse tudo. Ariela, desconfiada, manda Brenda tomar um café. Ricardo provoca Benjamin, dizendo que ele sempre apronta. Benjamin diz que não tem medo dele. Ricardo ameaça matar sua família, mas Benjamin responde que a morte neste mundo é apenas o início de algo melhor. Ricardo, irritado, insiste que ele é o único Deus e que Benjamin deve se curvar. Benjamin se recusa e Ricardo ameaça encontrá-los, pois com as redes sociais, ninguém tem privacidade. Natália informa Vitório que não há notícias sobre sua mãe e que o sequestro está sendo encoberto pelo governo. Vitório pergunta o que podem estar fazendo com ela. Guido descobre que a divisão de sequestros foi desativada e que o caso de Glória foi arquivado, percebendo que a situação é pior do que imaginava. Débora, furiosa, lamenta a destruição do exército de robôs de Ricardo. Tamar não entende como é possível destruir homens de lata sem coração. Débora questiona se estão ou não do lado do neto, e Adriano diz que está com eles. Débora diz que Benjamin merece a morte, mas Adriano alerta que Isabela não precisa saber. Nesse momento, Isabela chega e pergunta o que não pode saber. Uri tenta acalmar Susana, dizendo que Benjamin sabe o que está fazendo, mas Susana expressa sua angústia. Uri lembra que eles precisam ser fortes, pois coisas ruins estão por vir, e menciona que o asteroide está prestes a atingir a Terra. Débora informa Isabela que Benjamin atacou Ricardo novamente, destruindo o exército de robôs. Isabela se diz chocada, espera que Ricardo não tenha piedade, dizendo que Benjamin deixou de ser seu irmão há muito tempo e merece uma vida miserável na prisão. Débora insinua que Benjamin não viverá muito, e Isabela pergunta se Ricardo irá executá-lo. Adriano aconselha os pais de Débora a saírem dali rapidamente, mas Débora pede que não o escutem. Saulo e Noa se escondem pelas ruas desertas. Saulo comenta que quem tem o selo de Deus está protegido e que não precisarão usar armas. Policiais os abordam para verificar suas identificações, mas quando a máquina toca o braço de Noa, ela explode. Noa declara que servem ao único Deus, confundindo os policiais que os liberam. Ele comenta que Deus age de várias formas. Noa diz que precisa passar em sua casa, e Saulo decide fazer o mesmo. Brenda sai com Adriano e César pergunta como vão libertar Benjamin. Ricardo pergunta se eles podem garantir que essa moça não os traiu e pede o nome dela. Alan responde que o nome dela é Brenda, uma pessoa competente, delicada e namorada de André. Ricardo então quer saber o que Melina descobriu durante o interrogatório. Alan diz que não houve nada fora do comum, mas Ariela insiste para que ele seja mais específico. Alan comenta que Melina detectou algumas alterações, embora compatíveis com o estresse traumático que Brenda sofreu. Ariela também aponta que ainda existem algumas lacunas a serem preenchidas. Ricardo pergunta a Stephanie o que ele acha. Stephanie responde que todos os seres humanos mentem e traem, sugerindo que Ricardo fique atento a Brenda. Ricardo concorda. Ricardo, em seguida, comenta com Alan que tudo isso está acontecendo por causa de seu maldito filho. Alan, tão decepcionado quanto Ricardo, pergunta se ele vai realmente matar Benjamin. Ricardo diz que deveria fazer isso cruelmente e lentamente, mas admite que está se sentindo generoso. Quando perguntam se ele perdoará o verme traidor, Ricardo afirma que apenas os fracos perdoam. Ele explica que se Benjamin se curvar a ele e aceitar a marca, será livre. Caso contrário, será executado em praça pública. Alan responde que Ricardo é justo e pede para ele mesmo fazer a proposta a Benjamin. Ricardo afirma que quer maximizar a presença de Benjamin na cidade, transformando sua captura em um evento global. Stephanie pergunta sobre Zoe, e Ricardo diz que acredita que ela ainda está no Rio de Janeiro. Stephanie sugere que com esposa e filha nas mãos, Benjamin pode ceder, mas Ricardo afirma que precisa reunir pai e filho uma última vez, tornando o encontro emocionante. Alan se aproxima de Benjamin e pergunta se ele vê o sofrimento dele, mencionando a alma. Benjamin responde que Alan perdeu a alma quando aceitou a marca de Ricardo. Benjamin pede que ele não o chame mais de filho, pois um dia ele teve um pai. O que importa agora é que agora ele é pai e tem um filho, a quem nunca mais poderá abraçar ou beijar.
Ele pretende passar o tempo que lhe resta pensando em seu filho e na mulher que ama. Alan insiste para que Benjamin se curve diante de Ricardo como todos os outros, dizendo que se o fizer, estará livre para voltar para sua família, e pede que ele aceite. Benjamin recusa, afirmando que prefere a vida eterna. Alan então expressa sua decepção, dizendo que depois de tudo que fez por Benjamin, este agora o rejeita, tornando-se um fanático, o tipo de pessoa que Ricardo não quer por perto. Alan afirma que Benjamin escolheu a morte. Benjamin responde que foram eles que escolheram a escuridão e a pior das mortes, despedindo-se de Alan. Saulo chega em casa, vê tudo destruído e agradece a Deus por protegido sua filha. Ele ouve um barulho. Osiel diz que eles estão protegidos por Jesus, mas Tiatira acredita que estão vulneráveis e que ficar parados no mesmo lugar por muito tempo é perigoso. Ela sugere que mudem de lugar, mas Hana pergunta se o exército destruído não lhes deu uma sobrevida. Tiatira alerta que mais pode vir de onde aqueles vieram. Saulo pede que as pessoas escondidas se levantem e pergunta se algum deles carrega a marca do governo. Um deles responde que o que Ricardo fez com 2 homens não foi justo. Saulo afirma que estava procurando por eles e que nenhum homem tem o direito de se colocar acima de Deus. Ele garante que os ajudará a sair dali e em seguida começa a pregar para eles. Vitório pergunta ao pastor Jonas se Ricardo pode forçar as pessoas a aceitarem a marca. O pastor aconselha que se não puder lutar fisicamente, ele deve lutar em oração. Vitório pergunta como deve falar com Deus e Jonas explica. Vitório anda pelas ruas e vê nas paredes escritos que dizem Ricardo é Deus. Ele entra em uma igreja destruída e ora, pedindo a Deus que proteja sua mãe e lhe dê forças para resistir ao mal. Glória, desesperada, pede por comida e água, mas ninguém a ajuda. Ela começa a chorar. Zoe lembra de Benjamin e ora a Deus para salvar o amor de sua vida, onde quer que ele esteja. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!